Boa noite a todos que estão aqui conosco, nos assistindo agora, ou também aqueles que estão assistindo o nosso estudo no YouTube também. Um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que cada um estiver assistindo o estudo da noite de hoje. A gente vai dar continuidade no nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, hoje no capítulo 15, Vampirismo Espiritual. Um capítulo bastante interessante. Então, como de costume, fazer aquela leitura do capítulo e depois alguns slides para a gente fazer algumas reflexões sobre o estudo da noite de hoje. Então, capítulo 15, Vampirismo Espiritual. Parasitismos nos reinos inferiores. Comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo fisiopsicossomático, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Sem nos reportarmos às simbioses fisiológicas em que micro-organismos se albergam no trato intestinal dos seus hospedeiros, apropriando-se dos sucos nutritivos, mas gerando substâncias úteis à existência dos anfitriões. Encontraremos a associação parasitária no domínio dos animais, à maneira de uma sociedade na qual uma das partes, quase sempre após insinuar-se com a astúcia, criou para si mesma vantagens especiais, com manifestos prejuízos para a outra que passa, em seguida, a condição de vítima. Então, aqui ele vai fazer uma correlação entre o parasitismo no mundo, no reino animal, com o parasitismo espiritual. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam, por tempo indeterminado, à pressão externa dos verdugos. Contudo, em outras eventualidades, sofrem-lhes a intromissão direta na intimidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente, e às vezes se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância por necessidade de adaptação, perdurando até a morte dos hospedeiros espoliados, chegando mesmo a originar os remanescentes das agregações imensamente demoradas no tempo, interferindo nos princípios da hereditariedade como raízes do conquistador, assim entranharem nas células que lhe padecem a invasão dos componentes protoplasmáticos, para além da geração em que o consórcio parasitário começa. Em razão disso, apreciando a situação dos parasitas perante os hospedadores, temos-los por ectoparasitas, quando limitam a própria ação às zonas da superfície, e endoparasitas, quando se alojam nas reentrâncias do corpo a que se impõem. Não será lícito esquecer, porém, que toda simbiose exploradora de longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita, os quais, não obstante, reagindo um sobre outro, lentamente concordam na sociedade em que persistem, sem que o hospedador considere os riscos e as perdas a que se expõe, comprometendo não apenas a própria vida, mas a existência da própria espécie. Então, aqui está colocando aqui que, nesse processo de simbiose, de parasitismo, também há sempre a anuência do parasitado. Então, a gente pode, vamos dizer, transportar esse raciocínio também por o parasitismo espiritual, como a gente vai ver daqui a pouco, mais para frente, em maiores detalhes. Transformação dos parasitas. Temos, assim, na larga escala dos acontecimentos dessa ordem, os parasitas temporários, quais as sanguessugas e quase todos os insetos hematófagos, e apenas transitoriamente visitam os hospedadores. Os ocasionais ou os pseudoparasitas, que sistematicamente não são parasitas, mas que vampirizam outros animais, quando as situações do ambiente a isso os conduzem.
os permanentes de desenvolvimento direto, que dispõem de um hospedador exclusivo e a cuja existência se encontram ajustados por laços indissolúveis, quase todos relacionados entre os endoparasitas. Os parasitas chamados heteroxênicos, que se fazem adultos em ciclo biológico determinado, contando com um ou mais hospedeiros intermediários, quando se encontram em período larval para atingirem a forma completa do hospedeiro definitivo. Os hiperparasitas, que são parasitas de outros parasitas. Conclui-se que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles a modo particular de comportamento. É justo admitir se inclinem para novas características na espécie. Assim, é que o parasita, no regime de adaptação a que se entrega, experimenta mutações de vulto, a se lhe exprimirem na forma, por reduções ou acentuações orgânicas, compreendendo-se, desse modo, que o desaparecimento de certos órgãos de locomoção em parasitas fixados e a consequente formação de órgãos necessários à estabilidade em que se harmonizam devem ser analisados como fenômenos inerentes à simbiose injuriante. O que ele está colocando aqui é o seguinte, que o processo de parasitismo ele vai levar a uma transformação de ambos, do parasita e do parasitado. Então, vai haver um processo de adaptação de um ao outro. Então, em essência, quando separados, quando eles são colocados juntos nesse processo de parasitismo, há uma modificação tanto de um quanto de outro, que são modificações adaptativas da convivência do parasitado com o parasita. Notando-se nesses seres a facilidade de fecundação e resistência vital com extrema capacidade de encistamento, pela qual segregam recursos protetores e se isolam dos fatores adversos do meio com o frio ou calor, tolerando vastos períodos de abstenção de qualquer alimento, a qual exemplo do que ocorre com o percevejo do leito, que consegue viver mais de 6 meses consecutivos em completo jejum. Esse processo aqui que a gente está comentando, dessa modificação do parasita e do parasitado, quando a gente chegar nos slides ali, a gente vai ver com mais calma, até de uma forma mais didática. Continuando a examinar as alterações nos parasitas em atividade, assinalamos muitos plateumintos e anelídeos que, em virtude do parasitismo, perderam os apêndices locomotores, substituindo-os por ventosas ou ganchos. Identificamos a degeneração do aparelho digestivo em vários endoparasitas do campo intestinal e, por vezes, a total extinção desse aparelho, como acontece a muitos cestoides e acantocéfalos, que, vivendo de maneira invariável na corrente abundante de sucos nutritivos, já elaborados no intestino de seus hospedeiros, convertem os órgãos bucais em órgãos de fixação. Esses são os exemplos aí dessas mudanças, dessas adaptações resultantes desse parasitismo. Prescindindo do sistema intestinal próprio, de vez que passam a realizar a nutrição respectiva por osmose, utilizando toda a superfície do corpo. Então, é uma transformação que a gente vê bastante profunda. O parasita ele perde o próprio sistema digestivo e se nutre do parasitado por osmose através da superfície do próprio corpo. De outras vezes, quando o parasita costuma ingerir grande massa de sangue, demonstra desenvolvimento anormal do intestino médio, que se transforma em bolsa volumosa a funcionar por depósito de reserva, onde a assimilação se opera vagarosa, para que esses animais, como sejam as sanguessugas e os mosquitos, se sobreponham a longos jejuns eventuais.
Agora ele vai falar da transformação dos hospedeiros. Transformações dos hospedeiros. Todavia, se os parasitas podem acusar expressivas transformações à fase do novo regime de existência a que se afeiçoou, os resultados de tais associações sobre hospedeiros são mais profundos, porque os assaltantes, depois de instalados, se multiplicam ameaçadores, estabelecendo espoliações sobre as províncias orgânicas da vítima, sugando-lhe a vitalidade, traumatizando-lhe os tecidos, provocando lesões parciais ou totais, ou estendendo ações tóxicas, como a exaltação febril nas infecções, com que muitas vezes se lhe apressam à morte, né? Então, aqui a gente vai ver também mais para frente a semelhança. Por que ele está fazendo essa analogia do parasitismo animal com o espiritual? A gente vai ver que todas essas mudanças, essas transformações que ocorrem tanto no parasita como no parasitado, a gente vai ver que também isso ocorre no plano espiritual, até a nível de perispírito, né? E dessa simbiose que acontece entre os dois seres, né? Nessa movimentação perniciosa ou letal, conseguem irritar as células ou destruí-las, obstruir cavidades, seja nos intestinos ou nos vasos, embaraçar funções e obliterar glândulas importantes, quais as glândulas genitais, que podem levar até a castração, embora os recursos defensivos do hospedeiro sejam postos em evidência, criando exércitos celulares que combatem as infestações, expulsando os invasores por via comum ou neutralizando-lhes a penetração pelas membranas fibrosas que os envolvem, insistando-os, a princípio, para aniquilá-los depois em pequeninos invólucros calcificados no interior dos tecidos. E lembrando os efeitos de certos parasitas heteroxênicos que se desenvolvem no hospedeiro intermediário para alcançar a posição adulta no hospedeiro definitivo. Bastará a menção especial aos tripanossomas, que, em espécies variadas, se multiplicam nos tecidos e líquidos orgânicos, traçando aflitivos problemas em parasitologia humana em complicadas operações de transmissão, evolução e instalação no quadro fisiológico de suas vítimas, né? Aqui do tripanossoma, a gente tem como exemplo o Trypanosoma cruzi, né, que é o responsável pela doença de Chagas, né? Esse é o exemplo mais conhecido que a gente tem de infecção por tripanossoma. Vale citar, dentre eles, o Trypanosoma cruzi, que se hospeda habitualmente no intestino médio de um treatoma ou de outro reduvídeo, onde apresentam formas arredondadas para adquirir novamente a forma de tripanossoma no intestino posterior do hemíptero, que, vivendo às custas do sangue obtida por picadas, vem a transmiti-lo pelas fezes, né? Então, o Triatoma infestus, né, que é o barbeiro, né, que é conhecido, né, que é o transmissor da doença de Chagas, né? Barbeiro, chupança, né, de repente, dependendo do local em que ele está, ele tem uma denominação diferente, né? Em alguns lugares é conhecido como barbeiro, em outros chupança, porque ele pica, regurgita ali e contamina o hospedeiro, causando ali a doença de Chagas, né? No qual geralmente passa a residir em forma endocelular nos músculos do sistema nervoso, na medula dos ossos ou na intimidade de outros tecidos, aí se difundindo na medida das resistências que lhe ofereça o mundo orgânico, desempenhando o papel de carrasco microscópico a perseguir e aniquilar populações indefesas. Obsessão e vampirismo. Agora, a gente vai entrar, depois de feita essa introdução do parasitismo animal, fazer essa correlação com o parasitismo espiritual, né? Então, aqui ele vai começar a falar da obsessão
e do vampirismo, que é um tipo de parasitismo, como acontece na natureza, no mundo animal. Em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados. Desde as eras recuadas, em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e à crueldade, à ignorância e ao crime. Revelando-se, no entanto, em grande maioria, contra as sagradas convocações e livre para escolher o próprio caminho, as criaturas humanas desencarnadas, em alto número, começam a oprimir os companheiros da retaguarda, disputando afeições e riquezas que ficavam na carne, ou tentando empreitadas de vingança e delinquência, quando sofriam o processo liberatório da desencarnação em circunstâncias delituosas. Então, os desencarnados, se vendo livres do corpo físico, né, e estando mais livres para atuar sobre aqueles que eles desejam no plano material, eles vão criando esses vínculos também, né, para ainda ligados àqueles interesses materiais de quando estavam encarnados. Então, eles começam a atuar sobre os desencarnados de uma forma mais liberada, né? Porque o encarnado ele está mais suscetível a esse tipo de influenciação, né? Por não estar percebendo aquele desencarnado que se encontra no plano espiritual. As vítimas de homicídio e violência, brutalidade manifesta ou perseguições disfarçadas, fora do vaso físico, entram na faixa mental dos ofensores, conhecendo-se-lhes a enormidade das faltas ocultas, e ao invés do perdão que se exonerariam da cadeia das trevas, empenham-se em vitidas atrozes, retribuindo golpe e mal por mal. Outros desencarnados, exigindo que Deus lhe providencie solução aos caprichos pueris e proclamando-se inabilitados para o resgate do preço, devido à evolução que lhes é necessária, tornam-se madraços e gozadores, e alegando a suposta impossibilidade de a sabedoria divina de dirimir os padecimentos dos homens pelos próprios homens criados, fogem acovardados e preguiçosos aos deveres que se lhes competem. Infecções fluídicas. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais, monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. Então, a gente vê que o obsessor sobre o obsediado, né, ele tem uma ascendência e faz como se fosse uma ligação fluídica com o obsediado, né, podendo, como ele diz aqui, determinando até colapso cerebral com arrasadora loucura, podendo chegar até a loucura, né? Essas infecções fluídicas que acontecem. E ainda, muitos outros imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, descansam em pesado monoideísmo, ao pé dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de afastar-se. Aqui ele colocando o monoideísmo na gênese dos ovoides, como a gente viu naqueles capítulos anteriores. A própria transformação perispirídica, levando a forma de ovoide, devido a esse pesado monoideísmo, né? Aquela ideia fixa, né? Em uma determinada coisa, uma vingança, é uma ideia que é única, né? Isso vai causar uma transformação até do próprio perispírito, levando até a formação desses ovoides, né? Mais para frente ele vai comentar também a respeito disso. Alguns, como ectoparasitas temporários,
procedem à semelhança dos mosquitos e dos ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam, aqui e ali. Mas outros muitos, quais endoparasitas conscientes, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sob elas determinados produtos filiados ao alquimismo do espírito. Ele está falando aqui dessas, como é que se dá essas infecções fluídicas, né? E que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais, produtos esses que, subrepticiamente, lhes modificam a essência dos próprios pensamentos, a verterem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo e do diencéfalo. Então, essas inflexões fluídicas, como ele coloca aqui, são simpatinas e aglutininas mentais, que são o produto desses obsessores aí, levando a alterações aí nos fulcros energéticos do tálamo e do diencéfalo. Então, matéria. Então, essas infecções fluídicas são matéria espiritual, eles chamando aqui de simpatinas e aglutininas mentais. Estabelecido essa operação de ajuste, que os desencarnados e encarnados comprometidos em aviltamento múltiplo realizam em franco automatismo, à maneira dos animais, em absoluto primitivismo nas linhas da natureza. Os verdugos comumente senhoriam os neurônios do hipotálamo, acentuando a própria dominação sobre o feixe amielínico que o liga ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário, que aí se fixam para o governo das estações e produzem nas suas vítimas, quando contrariadas em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático. Tais manobras em processos intrincados de vampirismo prestigiam um regime de medo ou de guerra nervosa nas criaturas em que se vingam, alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos. O que ele está descrevendo aqui? Está descrevendo aqui as alterações neurofisiológicas nesses processos de obsessão e de vampirismo, como ele coloca aqui. Senhoreiam os neurônios do hipotálamo, acentuando a própria dominação sobre o feixe amielínico, o feixe nervoso, que liga ao córtex frontal, controlando estações sensíveis do centro coronário, e aí se fixam para os governos das excitações. Ou seja, vão causar influência mecânica sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, com todas as alterações que isso pode causar. O sistema nervoso simpático e parasimpático vai controlar todas as nossas funções autonômicas, são controladas pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, a gente vê a que ponto que isso chega, através dessas infecções aqui, como ele chama, fluídicas, que ele aqui nomeia, a gente vê que ele nomeia como simpatinas e aglutininas, vão causar uma série de alterações neurofisiológicas no corpo do encarnado, nesse processo de obsessão e de vampirismo, sendo genes de muitas doenças, chegando ao ponto desse vampirismo, dessa simbiose aí, levar um monte de doenças, não só do ponto de vista psiquiátrico, mas do ponto de vista orgânico, por essas alterações neurofisiológicas, neurohormonais aqui que ocorrem, como ele descreve aqui. Parasitas ovoides. Aqui ele vai novamente voltar a falar sobre os ovoides. Parasitas ovoides. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que lhe fazem
objeto da calculada atenção e auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística. Novamente, a gente vê aqui esse termo do monoideísmo, como a gênese desses processos de formação de ovoides. Fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função assemelham-se a ovoides. Aqui a gente faz aquela correlação, novamente, do parasita com o parasitado, das transformações que ocorrem no próprio fisiologismo dos parasitas, como ele falou anteriormente. Alguns parasitas, eles, com o tempo, nessa transformação, eles perdem o aparelho digestivo e passam a se nutrir por osmose dos nutrientes do parasitado. Lembra quando ele faz essa correlação ali no parasitismo, no parasitismo animal? Então, aqui ele está dizendo a mesma coisa. Essas transformações que vão ocorrendo no próprio perispírito, que muitas funções do corpo espiritual vão perdendo, e isso vai se transformando ao ponto de se tornarem ovoides, vinculados à própria vítima, que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação à face dos pensamentos, remorsos ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo. Aquele monoideísmo, como ele está falando, de remorso, de arrependimento, de ódio, de egoísmo, exigente, que alimenta no próprio cérebro através de ondas mentais incessantes. Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, à suculina Cassini, que, provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida livre, enraiza-se depois nos tecidos do crustáceo hospedador, perdendo as características morfológicas primitivas para converter-se em massa celular parasitária. É aquilo que a gente acabou de falar aqui. A própria... havendo uma transformação profunda aqui no corpo, no caso aqui do crustáceo, no corpo material, e no corpo perispiritual, até a formação do ovoide. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Então, a gente vê que esse processo de simbiose, ele não se mantém só entre o encarnado e o desencarnado. Quando o próprio encarnado desencarna, esse processo de ligação, ele permanece. Às vezes são espíritos que são ligados tão intensamente uns aos outros, Às vezes aqueles casos de reencarnação, por exemplo, de gêmeos chipófagos, Então, eles estão tão interligados nesse processo de obsessivo, de vampirismo, de parasitismo espiritual, que praticamente quase um corpo espiritual de um se funde ao de outro. E, às vezes, é necessário uma reencarnação, às vezes, numa situação dolorosa desse, como às vezes de chipófagos, para tentar ir reestruturando o perispírito dessas criaturas. Parasitismo e reencarnação. Nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate preciso, vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo, além túmulo, em dolorosos painéis infernais, até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após o estudo minucioso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes,
promove a reencarnação daquele espírito, que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. E, excetuado o projeto de retorno do beneficiário a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher, indicada por seus débitos, a gravidez respectiva, o assédio de forças obscuras que, em muitas ocasiões, se lhe implantam no vaso genésico, por simbiontes que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se desde essa hora inicial da nova existência ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelos quais a entidade reencarnante, a partir de infância, continua enlaçada ao companheiro, ou aos companheiros menos felizes que integram com ela toda a equipe de almas culpadas em reajuste. Ou seja, ele está dizendo aqui que esse processo, às vezes, de obsessão, já começa no próprio ventre materno, né? Aqueles espíritos ali que estão comprometidos e envolvidos naquele reencarnante, essas ligações já se fazem desde o ventre materno. Desenvolvendo-se, então, a meninice, cresce, restituindo-se e retorna à juvenilidade das energias físicas, padecendo, porém, a influência constante dos assediantes, até que, frequentemente, por intermédio de uniões conjugais, em que a provação emoldura o amor, ou as circunstâncias difíceis do destino, lhes ofereça novo corpo na terra, para que, como filhos de seu sangue e de seu coração, lhes devolva em moeda de renúncia os bens que lhe devem, desde o passado próximo ou remoto. Em tais fatos, vamos anotar situações quase idênticas às que são provocadas pelos parasitismos heteroxênicos, porquanto, se os adversários do espírito reencarnado são em número maior, atuam muitos deles à feição dos tripanossomas, tomando os filhos de suas vítimas, a fim deles próprios, por hospedeiros, intermediários das formas pensamentos deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos, a inocular-lhes perigosos fluidos sutis com que lhe infernizam as almas, muitas vezes à ocasião da própria morte. Então, você vê a complexidade que é isso, né? Então, essas ligações dos espíritos obsessores com o próprio genitor, né, para atormentar essas criaturas que estão reencarnando, né? Então, é um processo bastante complexo, né? E se dá entre o obsessor, o obsediado reencarnante e o próprio genitor, a própria genitora, os genitores daquele ser que vai reencarnar. Terapêutica do parasitismo da alma. Importa, no entanto, observar que todos os sofrimentos e corrigendas a que nos referimos estão conjugados para as consciências encarnadas ou não, dentro da lei de ação e reação, que a cada um confere, hoje, o equilíbrio ou desequilíbrio por suas obras de ontem, reconhecendo-se também, assim como existem medidas terapêuticas para o parasitismo no mundo orgânico, qualquer criatura encontra na aplicação viva do bem eficiente remédio contra o parasitismo da alma. Então, ele está dizendo aqui que esse parasitismo da alma, né, como o parasitismo animal, existe um remédio, né? E aqui ele vai falar agora sobre o remédio. Não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumina. O hospedeiro de influências inquietantes que, por suas aflições na existência carnal, pode avaliar da qualidade e extensão das próprias dívidas, precisará do próprio exemplo no serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porquanto só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. Aqui a gente tem como aquele exemplo, né, que ele está falando aqui do amor e do exemplo, do próprio processo que o Divaldo sofre com aquele obsessor. Ele tinha um obsessor que acompanhava ele há séculos,
né? Ele tentou levar ele ao suicídio. Quem assistiu o filme, né, da vida do Divaldo, né, chega um momento ali que ele, sob a influência ali do obsessor, o obsessor queria que ele se jogasse ali de um lugar. Aí a Joana de Anjos chega naquele momento e auxilia ele naquele instante. E esse processo só se rompeu quando o Divaldo recebe ali na Mansão do Caminho aquela criança, né, uma criança nova que chega, né, e ele recebe aquela criança com amor ali e traz ela para dentro, e aquela criança era a mãe do obsessor dele. Então ele começa a ver essa ligação do Divaldo com a mãe dele, e aquilo ali que quebra esse processo obsessivo, né? Então é um bom exemplo aqui que ele coloca. Não adianta, não basta só a oração, né, que ilumina. Obviamente, a oração ela sempre nos fortalece, nos dá uma força para a gente continuar. Mas, por si só, muitas vezes ela não é suficiente para romper esses laços de ódio e a gente, às vezes, traz do pretérito. Então, por isso que ele coloca aqui de forma importante, no serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. Ou seja, a reforma íntima, né, daquela pessoa. Então, esse exemplo do Divaldo eu acho bastante interessante para ilustrar esse trecho aqui que a gente está lendo, né? A ação do bem genuíno, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam, notadamente naqueles que se nos agregam à existência, influenciando a atmosfera espiritual, de vez que nossas demonstrações de fraternidade inspiram nos outros pensamentos edificantes e amigos que, em circuitos sucessivos ou contínuas ondulações de energia renovadora, modificam, nos desafetos mais acirrados, qualquer disposição hostil a nosso respeito. Exatamente aquilo que a gente comentou desse caso. Ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entretecidas de dor e lágrimas, em ligações expiatórias, para diligenciar a paz com os inimigos trazidos do pretérito. Por quê? Pelo devotamento ao próximo e pela humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, atraindo simpatias valiosas com intervenções providenciais em nosso favor, né? É o que está naquele capítulo Amai os vossos inimigos, né, do Evangelho, dizendo isso, né, que às vezes a gente consegue romper esses processos obsessivos quando o obsessor começa a ver na gente alguém que está mudando, que está se transformando, né? Então, eles também são tocados por esse tipo de comportamento que o obsediado pode estar se renovando, essa renovação. Então, ele não começa a ver, mais às vezes, no obsediado, o obsessor não começa a ver no obsediado aquela pessoa má, que ele quer se vingar, aquela pessoa que lhe fez mal. Ele começa a ver uma outra pessoa que está mudando, que já não é mais aquela mesma pessoa que causou aqueles sentimentos nele. Então, isso vai enfraquecendo, né, esses laços de ódio, de coisa, e esses processos obsessivos vão se renovando, né? Vão se transformando e se libertando, né? Em que, nos reparando transfigurados para o melhor, os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será perante Deus o nosso caminho de liberdade e vida. É isso que a gente acabou de comentar, né? Então, não adianta só, como ele coloca, só a prece. A prece é muito importante porque ela nos fortifica, nos dá força para continuar enfrentando as nossas dificuldades, né? Enfrentando até as nossas próprias imperfeições. Mas é através da reforma íntima que a gente vai realmente se libertar de todos esses vínculos de ódio, de dor, né? Que a gente, por vezes, faz
que vem trazendo aí a muitas vidas, né? Então, a proposta do Cristo de transformação interior, né, é a mais importante para nós, né? Então, aqui ele encerra esse capítulo. Tem uns slidezinhos aqui que ilustram, que vão ajudar um pouquinho a gente a entender um pouquinho melhor. Aqui no capítulo, os itens que a gente conversou, né? Aqui ele fala do parasitismo nos reinos inferiores. Ao estudar as ocorrências da obsessão e do vampirismo, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza, né? Essa correlação que a gente já comentou, né? Então, o parasitismo nos reinos inferiores, aqui ele fala do ectoparasitismo, né? Que é aquele parasita que atua na superfície do corpo, né? Como exemplo, o carrapato, e os endoparasitas, que atuam nos órgãos internos, né? Como o Trypanosoma cruzi, o Ascaris lumbricoide, né? E aqui o exemplo, né? De ectoparasitismo, né? E aqui de endoparasitismo, né? A tênia, o Ascaris, né? O Trypanosoma. Parasitismo de longo curso, geralmente são os endoparasitas, adaptação progressiva e lenta entre o hospedeiro e o parasita. Aquilo que a gente falou, das transformações que vão ocorrendo entre um e outro. O hospedeiro não conhece o risco e as perdas, compromete a vida ou mesmo a existência da espécie, como a gente já comentou ali anteriormente, né? Pode até levar à morte do hospedeiro, o parasitismo. As mutações e adaptações, desaparecimento de órgãos, de locomoção, aquilo que a gente comentou, né? Que o parasita ele vai sofrendo uma transformação. Aqueles ectoparasitas, né, que se fixam na superfície do corpo do parasitado, eles perdem os próprios órgãos de locomoção e começam a desenvolver órgãos de fixação, né, de acordo com a necessidade que eles têm. Eles não têm mais necessidade de se locomover, eles ficam ali apegados ali no caso ali da pele, né, com o carrapato, e vão perdendo a função de locomoção e ganhando a de fixação. A transformação, aqui ele vai falando da mesma coisa. A ação dos parasitas causa muitas vezes profundas alterações nos hospedeiros. Depois de instalados, se multiplicam ameaçadores, espoliando a vítima. Isso a gente pode transportar também para o próprio parasitismo espiritual, né? Essas transformações que vão ocorrendo até no perispírito, até no corpo material do próprio obsediado encarnado, né? Obsessão e vampirismo. Fenômenos de obsessão e vampirismo existem desde eras recuadas do homem. Iluminado pela razão, foi chamado pela lei divina a renunciar ao egoísmo, à crueldade, à ignorância e ao crime. É aquilo que a gente acabou de comentar no final do capítulo, né? A grande maioria dos desencarnados rebelou-se contra as sagradas convocações. Livres para escolher seus caminhos, começaram a oprimir os encarnados, disputando afeições e riquezas, ou desenvolvendo processos de vingança e delinquência, né? Então, isso é a raiz dos processos de obsessão e de vampirismo, né? De vingança, perseguição, brutalidade. Então, quando desencarnados, a faixa mental dos agressores e não perdoam. Obviamente, como a gente falou, nesse processo tem que haver a conivência do próprio obsediado. É uma sintonia mental. De uma certa forma, eles estão ligados por sintonia, né? Se o obsediado ele não tem uma mesma frequência vibratória, uma mesma ligação de afinidade, de uma certa forma, com o obsessor, esse processo não se realiza, né? Aqui ele está falando da pena de talião. Disse Jesus: quem matou com espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião? Tomai cuidado, muito de vós enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que haveis pecado, nessa existência ou na outra.
né, está no Livro dos Espíritos, na questão 764. Aqui eu coloquei uma coisa que é a grande diferença, que muitas pessoas não entendem. O equívoco está em querer fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o grande equívoco. A justiça, a lei de causa e de efeito, ela sempre parte de Deus. Quando a gente quer fazer essa justiça com as próprias mãos, aí que a gente vai entrar nesses processos dolorosos de obsessão, de dor e de sofrimento. A gente tem que deixar a justiça para ser feita por Deus, não pelas nossas próprias mãos. Cabe a nós o perdão, como Jesus nos ensinou. Esse é o nosso grande desafio, não querer fazer a justiça pelas nossas mãos. Então, essa parte aqui eu acho bastante interessante. Uma reflexão bastante interessante para a gente fazer. Importante. Infecções fluídicas. Aqui ele está falando das infecções. Obsessores atuam sobre encarnados e promovem sugestões de formas mentais monstruosas que causam perturbações, infecções fluídicas, colapso cerebral com arrasadora loucura. Então, que a gente viu anteriormente. Existe não só alterações levando até a doenças psiquiátricas, mas até como doenças orgânicas mesmo, que a gente viu as alterações ali neurofisiológicas que acontecem nesses processos obsessivos no nosso próprio sistema nervoso, no nosso próprio sistema neurohormonal, levando a desequilíbrio e, consequentemente, à formação de doenças. Agregam-se a encarnados em pesado monoideísmo, sentem-se incapazes de afastar. Formas mentais monstruosas, no caso do Belfegor. A pobre mulher em pranto convulsivo, quem me libertará de Satã? Socorrei-me contra o terrível Belfegor. Análise mental, pensamentos horripilantes. Está no livro Ação e Reação, no capítulo 4. Via escapar do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garra e ostentando 2 chifres. Então, esses processos aqui de formas mentais monstruosas que o obsessor imprime ao obsediado, a gente tem como exemplo aqui nesse livro Ação e Reação, no capítulo 4. Aqui, comentário final de Silas André Luiz. Cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. No mesmo livro, Ação e Reação, nesse capítulo 4. Infecções fluídicas. Como ectoparasitas temporários, obsessores absorvem as emanações vitais dos encarnados com os quais se afinizam. Como aquilo que a gente falou, da lei de afinidade, para que isso ocorra. Como endoparasitas, atuam sobre os pontos vulneráveis de suas vítimas, segregando determinados produtos do quimismo do espírito, que lhes modificam a essência nos próprios pensamentos, a verterem contínuos fulcros energéticos do tálamo no diencéfalo. Então, aquelas alterações que a gente escreveu ali durante a leitura do capítulo. Operação de ajuste em franco automatismo. Os verdugos dominam o neurônio do hipotálamo, do obsediado, intensificam seu controle sobre as fibras nervosas e ligam o hipotálamo ao córtex frontal, controle emocional e neurovegetativo, aquele que a gente falou das alterações do sistema nervoso simpático e parasimpático, regime do medo e guerra nervosa nos obsidiados, impondo-lhes distúrbios psicossomáticos, como a gente já comentou. Aqui um pouquinho da anatomia aí dessas estruturas que a gente falou, Depois, quem quiser dar uma olhadinha, dar uma frisada. E aqui tem um pouquinho da anatomia dessas estruturas que a gente comentou. Aqui dos ovoides, aqui novamente ele fala dos ovoides. Muitos desencarnados, obstinados na ideia de fazer justiça pelas próprias mãos, ou dominados por vicioso apego, ligam-se aos que lhes são afins,
Novamente, é aquilo que a gente falou, da afinidade. Mantendo as fixações mentais de vingança ou apego, infinitamente repetidas por ele próprios, né? O monoideísmo. Acabam em deplorável fixação monoideística fora das noções do espaço e tempo, e experimentam enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, cujos órgãos se retraem por falta de função, assemelhando-se a ovoides vinculados às próprias vítimas. Então, aquilo que a gente falou no parasitismo intestinal, daquelas transformações que acontecem no parasita, né? Por falta de funções de determinados órgãos, eles se atrofiam, né? Como a gente falou por exemplo, do carrapato, que vai perdendo vamos dizer, as perninhas, né? Os órgãos de transporte, e vai se desenvolvendo os órgãos de fixação, que é onde o meio que ele estabelece o processo parasitário. Parasitas ovoides. Aqui, instrução de Gubbio, né? No livro Libertação, está nas páginas 84 a 89. Formas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano, né? A gente está falando dos ovoides. Elas vão se retraindo e formam formas ovoides que são pouco maior do que um crânio, uma cabeça humana, ligadas ao óleo vital dos espíritos em exame. Os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual, que é o chamado de segunda morte. Ocorre também em outras situações. O vaso perispirídico é também transformável e perecível. Então, aqui, né, mostrando aqui o ovoide, né, que perde a sua forma perispiritual, né, e vai se atrofiando as estruturas perispirituais, né, ele vai tomando essa forma de ovoide, né, mais ou menos do tamanho de um crânio humano, e vai se ligando ao hospedeiro, né, nesses processos aqui obsessivos. Aqui uma ilustração bastante interessante para a gente conseguir compreender isso melhor, né? Parasitas ovoides, muitos desencarnados, obstinados à ideia de fazer justiça pelas próprias mãos, aquilo que a gente falou anteriormente da lei italiana, né? A justiça está sempre na mão de Deus, né? Na lei de causa e efeito, nunca nas nossas mãos, né? Ou dominados por vicioso apego. Ligam-se aos que lhes são afins, mantendo fixações mentais de vingança ou apego, infinitamente repetidas por eles. É o monoideísmo novamente. Aqui ele fala novamente dos ovoides, em ligação ao óleo vital, dos espíritos, né? A segunda morte, que a mesma ilustração. Aqui, falando dos ovoides da segunda morte. Espíritos superiores que se desfizeram dele rumo às esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dada a sondar. Na reencarnação, trabalhada por valores intercessórios, operam redutivas e desintegradoras dos elementos perispirídicos que renascem na carne. Os espíritos inferiores, ignorantes e maus, com persistente monoideísmo, podem também perder a forma espiritual. Aqui, no caso, ele está tecendo aqui uma comparação com os espíritos superiores, que é uma outra forma, eles vão se desmaterializando, né? O perispírito deles cada vez vai se tornando mais sutil, né? Então, é uma analogia, mas com mecanismos completamente diferentes um do outro, né? Os espíritos superiores, eles vão perdendo essa materialidade do corpo perispiritual que a gente tem, porque isso faz parte do nosso próprio processo evolutivo de desmaterialização. É diferente aqui dos espíritos inferiores. Então, ele faz essa comparação aqui. Aqui, novamente, segunda morte, né? As obsessões, né? Aqui, as induções ao suicídio, né? Como a gente volta novamente aqui ao caso do Divaldo, naquela cena, quem assistiu o filme, ele fica na beira de uma sacada ali, de uma coisa, prestes a se jogar, por influência do espírito obsessor ali dele,
quando a Joana de Ângeles aparece ali para ele. Aqui, a terapêutica do parasitismo da alma. Todos os sofrimentos já referidos é decorrente da lei de causa e efeito. A cada um o equilíbrio ou desequilíbrio de hoje por suas ações do passado. A cada um de acordo com suas obras. Né? Cada criatura encontra na ação do bem eficiente remédio contra o parasitismo da alma. Aquilo que a gente já viu. Né? Não basta apenas a palavra que ajuda e a oração que ilumina. O agressor de ontem precisará do próprio exemplo no serviço de amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é capaz de renovar e reajustar. Aquilo que a gente também já comentou. E aqui, né, Pedro, aqui no capítulo 4, no versículo 8, né, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. É que, em nos repararmos transfigurados para o melhor, os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será, perante Deus, o nosso caminho para a liberdade e a vida. Né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, é a mensagem do Cristo, né? Amai-vos uns aos outros. Né? Então, o capítulo aí bastante interessante, né? Trata aí desses processos obsessivos, dessas simbioses obsessivas, do vampirismo, né? Dos ovoides, né? Então, tem bastante informação aí, um capítulo bastante rico, né? Para a gente aprender muita coisa aí com eles. Né? A complexidade desses processos obsessivos, né? Como a gente viu, às vezes os próprios obsessores atuando até com os genitores no processo reencarnatório, interferindo nessas fases. Né? Então, bastante informação, bastante riqueza aí para a gente estudar e compreender uma série de coisas. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Newton, André Luiz é sempre muito didático, né? Ele vem utilizando da mesma maneira que fez no capítulo anterior, né? Falando primeiro ele vem citando o parasitismo animal para depois fazer esse link, né, com o parasitismo espiritual. E a gente vê como esse processo, né, esse fenômeno está na gênese de vários transtornos mentais, né, distúrbios psicossomáticos, gestações difíceis, né? Lógico que não são todas as gestações difíceis que se deve a isso, mas um dos motivos pode ser isso, né? E como a reencarnação, né? Como a reencarnação é a cura de muitos desses males, o acerto de muitas dessas contas, né? E a gente vê como alguns países, né, tá tentando legalização do aborto, né? Então a gente não sabe a dimensão, né? A gente percebe, né, a dimensão. Eles não sabem, né? A gente sabe. Eles não sabem a dimensão das consequências dessa liberação do aborto, como a gente tem, infelizmente, visto várias ONGs, várias entidades promoverem, né? Isso é uma reflexão bastante importante, né? Que a gente está interferindo numa bênção divina, né? Que é o processo reencarnatório, que é essencial para a nossa evolução, né? Exatamente. Para a resolução desses processos todos aí nossos, para a nossa própria reforma íntima. Não há reforma íntima sem reencarnação. Né? A gente reencarnando, vivendo, experienciando e aprendendo, é que a gente vai se transformando. Né? Então, a reencarnação é uma bênção divina, né? Até através do esquecimento das nossos erros passados. E o aborto, a gente vê que é um crime. É um crime contra, não só contra a vida, mas um crime contra a humanidade mesmo, contra a própria a nossa essência, né?
uma situação muito, muito importante de ser tocada, né? A gente impedir que determinada criatura retorne para continuar o seu processo evolutivo, o seu processo de aprendizado, né? Então, a gente começa a entender a gravidade e a responsabilidade dessas criaturas que estão defendendo esse tipo de coisa, né? O karma que eles estão assumindo, né? E, como E a tudo importância da gente que sabe disso de se posicionar, né, Newton? em posicionar e levar esse tipo de conhecimento ao maior número de pessoas possíveis, porque é como Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que a gente conhece todo esse processo da vida, como se dá, né, a gente vai poder caminhar na vida de uma forma mais feliz, mais segura. É que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito fruto da ignorância e da maldade também, né? Muitos espíritos que defendem o aborto e tal, conhecem todos esses processos, né? Mas ainda estão arraigados ao mal, né? E muitos também defendem por ignorância. Então, pelo menos esses que estão na ignorância, é o nosso papel que entende um pouquinho mais a respeito disso, é tentar levar esse tipo de esclarecimento para todos, né? Para que Exatamente. essa barbaridade aí do aborto vamos dizer, seja banido aí da face da Terra, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Mas é isso. Então, a gente hoje vai encerrando esse capítulo e a gente, na próxima ocasião, vamos dar seguimento aqui com outro capítulo bastante interessante, que é o capítulo 16, Mecanismos da Mente, né? Então, a gente já está se encaminhando aqui para o final desse livro, né? São 20 capítulos. A gente vai Você vê como entrar esse livro tem muita ligação com libertação, né, Newton? e a gente vai... toda obra de André Luiz, uma coisa está Tá. interligada às outras. A gente vê aqui várias referências aqui no livro Ação e Reação e tal. É tudo interligado. É um grande tratado, né? Então, vários livros fazem parte de um grande tratado. Por isso a importância de estudar essas obras de André Luiz, né? Então, a gente vai encaminhando agora para o quarto final, né? O último quarto do livro. Faltam mais 5 capítulos, o 16, 17, 18, 19 e 20. A gente já estudou 15 capítulos, faltam os últimos 5 agora. É um livro muito interessante aí, que eu pelo menos aprendi bastante coisa, apesar de já ter lido, mas quando a gente faz esse estudo, a gente parece que assimila muito mais coisa do que um estudo assim, em conjunto, do que, às vezes, lendo individualmente. Então, para encerrar, vamos pedir para... Quer fazer a prece, Cláudio, ou a Lívia? Quem quer fazer? Você faz? Ah, o Lívia está com a voz ruim, coitada. Então, faz aí para a gente, Cláudio, a prece de encerramento. Nesse momento, vamos unir os nossos melhores sentimentos para agradecermos a Deus, Pai amoroso, a Jesus, nosso Mestre amado, nosso divino amigo, ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono desse grupo, para agradecermos, Senhor, por todas as informações recebidas nessa noite e durante todo esse estudo, para que possamos fazer boas reflexões a esse respeito. Agradecer por todo o amparo, por toda a proteção, por todas as bênçãos recebidas, e que possamos, Senhor, ter uma semana de muita paz, de muita serenidade, para nos manter sempre com bom ânimo, dispostos sempre ao estudo e ao aprendizado. Que o nosso Deus nos envolva a todos, amparando-nos e protegendo-nos. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Então, agradecendo a todos, agradecendo também a quem estão acompanhando a gente no YouTube, né, no nosso canal do YouTube. A gente espera que a gente possa estar sendo útil de alguma forma, e aqui a gente está todo mundo estudando junto, aprendendo junto, né? Todos nós aqui somos
Somos todos aprendizes, né? É um estudo que a gente está fazendo em conjunto, aprendendo, né? Todos nós aqui estamos aprendendo com isso, e a gente espera que esse estudo também possa ser útil a outras pessoas. Tá bom? Agradecendo a todos, a gente vai encerrando o estudo dessa noite e damos continuidade na próxima semana com os mecanismos da mente. Uma boa noite.